Pedro Passos Coelho diz que só o tempo pode mostrar se o acordo que saiu do último Conselho Europeu vai servir para aliviar a pressão dos mercados contra os países que estão com problemas de déficit público. Numa entrevista ao programa Sociedade das Nações, da SIC Notícias, que vamos ver de seguida, o primeiro-ministro português acrescenta ainda que não é com cimeiras que se resolvem os problemas da Europa e que o empobrecimento é uma consequência inevitável das medidas de ajustamento que Lisboa se comprometeu a fazer com a Troika. Depois da entrevista, o debate na SIC Notícias é com Teresa de Sousa, António José Teixeira, Nicolau Santos e Miguel Sousa Tavares. Agora, vemos a entrevista. Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo tempo que nos dispensou. Era a cimeira de tudo ou nada. Durante dias andou-se a falar de que agora é que tinha que ser, agora é que era, já ninguém aguentava mais. O próprio Presidente do Conselho Europeu, Van Rompuy, dizia que temos 10 dias para salvar o euro. E, no entanto, voltando à nossa vida normal depois da cimeira, os mercados desceram, as agências de rating continuam a dizer que a dívida poderá vir a ser desvalorizada novamente. Eu gostava de começar por perguntar qual foi a sua opinião. Valeu a pena? Foi importante? Isto é só uma coisa passageira? Qual é a sua opinião? Eu fiz o briefing no final do Conselho Europeu e justamente destaquei que só o tempo dirá se as decisões que foram tomadas nesse Conselho, não por unanimidade, como é sabido, mas por uma grande maioria dos países, estará ou não ao nível daquilo que era necessário, daquilo que se esperava para resolver ou ajudar a resolver a crise europeia. Há uma coisa desde já que nós sabemos, não é? É que a crise na Europa e na zona do euro não tem uma solução milagrosa, não tem uma solução que caiba num comunicado de um Conselho ou de uma cimeira europeia. Mas falava-se nisso, a esperança era essa, não é? A grande esperança que havia resultava da grande pressão também que todos os chefes de Estado e de Governo sentiram por verificarem que nas duas cimeiras anteriores, boa parte das decisões que tinham sido tomadas e que tinham gerado a expectativa de que resolveriam pelo menos o problema do contágio na zona euro, por causa da crise da dívida soberana, desta vez se encontrasse uma solução que fosse vista enquanto tal pelos mercados e não como uma solução incompleta como aquela que tínhamos encontrado em outubro e em julho passado. Mas não foi isso que aconteceu, novamente, porque não houve, na realidade, nós temos uma crise que existe hoje e estamos a falar de um acordo ou de um pacto que vai criar-se daqui a uns meses. Isto é, o dia-a-dia, a crise do dia-a-dia ficou por resolver. Vamos ver. Não é fácil responder a essa pergunta, não é? E, portanto, talvez possamos conversar um bocadinho à volta disso durante um bocado. A primeira coisa que é preciso saber é qual é a origem da crise. Nós só encontraremos uma solução para a crise se olharmos para os problemas que estiveram na origem desta crise. Ora, esta crise revelou dois tipos de problemas. Um primeiro, que é um problema de competitividade de várias economias da zona euro. Essa competitividade, ou essa ausência de competitividade, foi muito agravada pela crise financeira importada dos Estados Unidos. E foi isso que fez, em primeira linha, mostrar um problema na Grécia de uma dimensão tal que tornou a Grécia um caso único na Europa, exatamente, mas que fez agudizar também, via crise bancária, a situação na Irlanda e em Portugal. E a partir deste momento, a partir do momento em que, digamos, estes países que têm um problema de competitividade, juntamente com a Espanha e com a Itália, face à média europeia, e isso notou-se ao longo dos últimos 40 anos, à medida que a crise externa provocou, digamos, uma dificuldade maior nestas economias, passou a existir também um risco de contágio às outras economias. Porquê? Porque todos partilhamos a mesma moeda. E, de repente, talvez não tenha sido assim tão de repente, houve diversos erros que foram cometidos e que contribuíram para que este risco sistémico se tivesse tornado efetivo. Estou a lembrar-me de Deauville, estou a lembrar-me das decisões que foram comunicadas pela Autoridade Bancária Europeia, pretendendo fazer a valorização dos títulos de dívida soberana a preço de mercado e que, portanto, contribuiu, digamos, para que a dívida pública destes países enfrentasse uma crise de confiança ainda maior que aquela que existia, mas por via destas razões tornou-se bastante evidente, sobretudo quando chegámos ao verão deste ano, que além do problema da competitividade destas economias, nós tínhamos também um risco de contágio que tinha crescido para além daquilo que era razoável
e, sobretudo, para os instrumentos que tínhamos para o combater. Ora, os problemas que são estruturais, que têm a ver com a competitividade destas economias, não há nenhuma cimeira, nem nenhum Conselho Europeu que resolva. Nem se resolvem, se calhar, Vai demorar uns anos a resolver. E se calhar não se resolvem durante o tempo em que vai ser Primeiro-Ministro. Bem, eu espero que, pelo menos no que respeita a Portugal, nós consigamos fazer uma reforma estrutural que ponha a economia portuguesa numa trajetória de ganho de competitividade face à média europeia. Não sente que está um bocadinho na posição do Presidente Obama, que já disse várias vezes que era uma espécie de um semeador, quer dizer, não é ele que vai assistir aos frutos daquilo que está a fazer, se calhar é uma geração diferente. Em muitos aspectos, sim. Basta dizer que o problema de competitividade da economia portuguesa não é um problema dos últimos 3 ou 4 anos. Nós, nos últimos 11 anos, perdemos competitividade à razão de um endividamento externo na casa dos 9,5% ao ano. E isso foi extremamente potenciado por estarmos dentro da zona euro. Portanto, todo o pacote de reformas estruturais demorará 2 anos a realizar, mas, claro, estaremos a semear para o futuro, porque boa parte do impacto junto dos agentes económicos acabará por se fazer sentir durante vários anos subsequentemente. Estávamos aqui a falar do facto de, enfim, é porque é Primeiro-Ministro há pouco tempo, mas já teve muitas cimeiras europeias, já teve muitas reuniões europeias e então as bilaterais são inúmeras. O que é que me responde se eu lhe perguntar assim? Há muitas vozes que dizem, bom, a Europa não tem nenhum erro. São 2 países, a França e a Alemanha, se calhar às vezes um, e todos os restos seguem. É essa a ideia que tem destas reuniões? Não. Que há 2 países e que o resto não é isso faz. Que se passa. Não, a história a história de o diretório que traz os outros todos atrás e se não obedecerem, acontece-lhes qualquer coisa sinistra. É isso que tem? Não é isso que se passa. Na prática, o que se passa é que quer a Alemanha, quer a França, são as 2 economias mais fortes, seguramente da zona euro e da União Europeia. E, portanto, uma boa parte daquilo que se exige a toda a Europa, em termos de custos de solidariedade, normalmente são custos suportados por estas 2 grandes economias. Portanto, não há um diretório, mas evidentemente que aquilo que se decidir na Alemanha ou que se decidir na França tem um impacto muito grande em toda a Europa. Mas não só. Dito pela negativa, se não é possível fazer nada contra a Alemanha e contra a França, a verdade é que aquilo que se vem decidindo ou não decidido em várias das outras economias tem tido também um impacto extraordinário. Veja o que se passou com a Itália. A Itália, durante uns meses, hesitou no processo de reformas e hesitou na disciplina orçamental que precisava de anunciar ao mercado. Apesar de ter uma poupança interna que lhe permitiria, sem dúvida, durante vários anos, conviver com um problema de stress financeiro no financiamento externo, digamos, da sua dívida soberana. Não obstante isso, a verdade é que a Itália, em muito pouco tempo, passou a estar sob um stress tal que toda a Europa achou que não tinha dinheiro suficiente para salvar a Itália caso isso viesse a acontecer. Mas os seus colegas que já o conhecem bem, o que é que lhe dizem sobre a diferença entre o rumo português e o rumo de outros países? Quer dizer, enfim, não espero que me venha aqui contar inconfidências depois de jantar ou antes de jantar. Não espero, mas se quiser contar, ótimo. Mas o que é que eles lhe dizem sobre a diferença eventual entre o caminho que Portugal está a traçar consigo e de outros países? No essencial, e isso eu acho que é importante e posso dizer sem cometer nenhuma inconfidência, é que os líderes europeus acreditam no trabalho que nós estamos a fazer aqui em Portugal. E isso é bom para nós, porque, evidentemente, às vezes faz tudo certo e mesmo assim não se consegue esse reconhecimento externo. Ora, nós temos vindo a obter esse reconhecimento. Quer dizer, os líderes europeus sabem e sentem e acreditam que o governo português está a tomar as medidas que são difíceis, mas que não se deixará atrapalhar ou pela impopularidade ou pela dificuldade das medidas para poder prosseguir esse ritmo de medidas, sejam elas de caráter orçamental, sejam medidas de reforma estrutural. Em segundo lugar, e isso notou-se também no último relatório que foi feito pela Troika, quando do Second Review, que teve aqui lugar em novembro. Na Europa, sentem que o governo português tomou o programa da Troika como sendo um programa seu também. E isso é importante e corresponde à verdade. Não fomos nós, não fui eu que conduzi as negociações, foi o anterior governo, com a Troika, mas não há dúvida que toda a reforma estrutural que lá está empreendida não esgota o conjunto das reformas que nós precisamos de fazer, mas tem, à vontade,
80% ou mais de 80% desse programa reformista. Ora, se nós não tivéssemos tido necessidade de nos financiarmos externamente e não precisássemos, portanto, de negociar aquele memorando de entendimento nas condições difíceis em que essa negociação decorreu, em qualquer circunstância nós teríamos de seguir este caminho, quer dizer, teríamos de fazer privatizações, teríamos de flexibilizar o mercado de trabalho, teríamos de pôr a justiça a funcionar, teríamos de ter melhores leis de concorrência, teríamos de ter uma abertura muito maior ao capital externo. Portanto, tudo isto são medidas importantes, já para não falar na racionalidade e na racionalização das políticas públicas, sobretudo das políticas que têm impacto orçamental mais pesado. Portanto, se esse é o caminho que, em qualquer circunstância, um país como Portugal deveria percorrer, não há nenhuma razão para que o governo português encarasse esse programa como uma obrigação, como uma daquelas coisas que nós temos de fazer, apesar de ter pouca vontade. Mas temos de fazer porque senão não nos dão dinheiro. Um relatório da União Europeia exortava-o a prosseguir com as reformas, o caminho que está a seguir, de facto, tem razão nesse aspecto, e dizia também, curiosamente, que o senhor tem que resistir aos lobbies instalados. O que é que acha que se refere os lobbies instalados? Qual é o problema dos lobbies instalados aqui em Portugal? Não quero estar a fazer de comentarista ou não, mas o senhor tem que lidar com eles. Ou a fazer um exercício conotativo demasiado extenso. Agora, não há dúvida, isso eu posso dizer sem risco, de poder ser menos bem interpretado, uma economia como a portuguesa, que exporta não chega a 30% do que produz. E que tem, portanto, a maior parte dos incentivos orientados para o seu próprio mercado interno, que tem nas carteiras de crédito que os bancos, que o sistema financeiro detém, apenas 6% do crédito destinado à indústria transformadora e à agricultura. Portanto, grandemente, se esquecermos por um momento o turismo, aquilo que nós temos de mais transacionável e de mais competitivo, e destina 70% da sua carteira de crédito ao Estado e à economia interna não transacionável, isto dá uma boa ideia de como a agenda de transformação estrutural vai mexer na carteira de muita gente. Mas deixe-me Quer também... dizer, há muito setor económico em Portugal que se habituou a viver de rendas. Ora, essa é a razão porque nós não somos nem mais abertos nem mais competitivos. Quem tiver hoje de reduzir a sua oferta para o Estado, porque o Estado tem de gastar menos. Quem tiver de, apesar de tudo, voltar a sua produção para o exterior, ou é competitivo com as outras empresas lá fora, ou por isso simplesmente deixa de ter a garantia que o Estado lhe dava de que, em razão da ineficiência do próprio Estado, do tempo que o Estado demora a pagar, de obter aí um ganho, uma vantagem que de outra maneira Mas não não acha que ter. estas soluções de austeridade que têm sido decididas na Europa, nestes conselhos e noutras reuniões, seguem todos um modelo segundo o qual há sempre alguém que fica fora das medidas de austeridade, no sentido em que há sempre alguém que sofre muito pouco com tudo isto? Porque nós encontramos as massas nas ruas, na Espanha, na Itália, na França, todas as pessoas dizem a mesma coisa, que é, no fundo, o pequenino, o homem da rua, sofre e não devia sofrer. Não acha que há este sentimento que o caminho é também um caminho de muita injustiça? Eu gostava de acrescentar só ao do Nuno, para aproveitar a mesma que isso existe, quer dizer, a revolta na rua existe, não é inventada. É um remédio que está a ser aplicado por toda a gente. Mas não é um remédio santo. Mas a austeridade não nos permite crescer. Não há crescimento. Isso não há crescimento. Isso é diferente. Mas é um problema diferente. É um problema diferente. Vamos então analisar Martim, os dois problemas. O problema da justiça, o problema da justiça e o problema do crescimento. É aquele que parece neste momento mais desestabilizador na Europa. Sempre que uma sociedade empobrece, isso pode corresponder a um processo de deterioração do equilíbrio social e, portanto, há sempre problemas de justiça social associados a processos de empobrecimento. E não há nenhuma recessão que não traga consigo o empobrecimento, como é evidente. Nós estamos perante essas circunstâncias. Daí a ideia de criar uma espécie de ideologia do empobrecimento vai a uma distância muito grande. Digo isto porque tem, penso eu, acusado injustamente o Governo de defender uma solução para a crise que é a via do empobrecimento. Não, nós não defendemos o empobrecimento, eu não vejo que a sociedade portuguesa tenha de empobrecer para se salvar. O empobrecimento é uma consequência
das medidas de ajustamento que nós temos de empreender. Mas não é bem isso que o acusam. O que acusam estes governos é de fazerem o seguinte: para que se salvem alguns mais alto na estrutura social, Bem, mas essa não toca-se mais nos mais baixos. Eu percebo. A acusação é essa. Salvamos os bancos com o dinheiro do nosso subsídio de Natal. Mas essa não é a realidade, não é? A realidade é que a economia portuguesa deixou de ter condições para ser financiada. E o Estado desde logo. E essa foi a razão por que precisámos de pedir dinheiro emprestado. Ora, quando não se tem dinheiro e se vive daquilo que nos emprestam, a discussão filosófica sobre o que é que devemos fazer numa circunstância ideal que não é a que temos é uma absoluta perda de tempo. Nós temos de gastar menos do que aquilo que gastávamos porque não temos meios para gastar. Portanto, não lhe parece uma ideia de criança, uma ideia de criança de que aquele que contrai um empréstimo tem que o pagar? Não. É indispensável que aqueles que contraem dívidas mantenham no mercado a confiança de que vão pagar essas dívidas. Veja o problema que se passou na Europa justamente por haver desconfiança nos mercados de que aquilo que aconteceu com a Grécia se pudesse vir a repetir com qualquer outro país. Ora, esse foi o erro que eu há pouco aqui anotei de Deauville e que estava de resto inserido no tal mecanismo europeu de estabilidade que foi uma das decisões da semana passada, foi antecipado para meados do próximo ano e que desfaz esse equívoco. Quer dizer, nós somos gente honrada que vai pagar as suas dívidas. Agora, é evidente que, creio que foi esse o contexto, não é, que o ex-primeiro-ministro utilizou Eu não falei a ninguém, disse só fiz para dizer que as dívidas não se pagam todas de uma vez. Claro que não se pagam todas de uma vez, isso é evidente. Mas a ideia de que nós podemos crescer contraindo mais dívida de qualquer maneira é uma ideia que mesmo que filosoficamente, do ponto de vista da filosofia política, pudesse ter algum encosto, não tem na realidade, porque para isso era preciso que nós tivéssemos. Mas é isso, como o senhor sabe, é o que dizem os keynesianos. Vamos imprimir moeda, vamos introduzir liquidez. Foi o que fizeram os americanos. Mas nós não podemos imprimir moeda, não é? E o Banco Central Europeu não quer fazer. Nós não podemos imprimir moeda. Mas porquê é que acha que não se decidiu esse avanço que seria dramático e podia ter consequências inflacionárias, etc. Porquê é que acha que a Europa não deu esse salto? Um banco europeu que imprime moeda como o banco americano imprime moeda. Bem, a Reserva Federal norte-americana imprime moeda de facto e toma dívida, portanto, Exato. do Governo Federal. Exato. Mas não da Califórnia, nem do Massachusetts, nem de outro Estado qualquer. O facto de haver vários Estados soberanos na Europa que partilham a mesma moeda revela, de certa maneira, a incompletude do projeto político europeu. Quer dizer, nós criámos uma união monetária, mas ainda não criámos uma união económica e muito menos uma união política. Nós não temos um governo europeu. Completá-la agora. Não temos um governo europeu e não temos um tesouro europeu. Mas é bom ou mau? Para si, é mau e é uma fragilidade. É mau não haver um governo europeu para si? É mau não haver um governo europeu e é uma fragilidade não termos um tesouro europeu. Vamos construí-lo. Este é o primeiro passo. Vamos ver em que medida é que seria expectável que da reunião do Conselho Europeu da semana passada pudesse sair uma ideia dessas. Ora, para sair uma ideia dessas, isso significaria que haveria condições dentro da Europa para uma profunda alteração ao Tratado de Lisboa. Porque isso significaria, evidentemente, já não discutir se colocaríamos em direito primário, na legislação do Tratado, o objetivo da disciplina orçamental, o objetivo da supervisão e da coordenação das políticas orçamentais e económicas dentro da Europa, era ir ainda mais longe do que isso. Ora, aí é-me permitida fazer esta constatação. Se nós, até para a primeira, tivemos dificuldade em ter um largo consenso, e não tivemos, de facto, a unanimidade, agora imaginem o que era estarmos a discutir toda a arquitetura política e económica europeia. Não dava, era óbvio que não dava, mas na realidade os 17 da zona euro terem decidido avançar com alguns outros países que estão fora da zona euro para este pacto orçamental que vão fazer, inevitavelmente vai conduzir a um maior... Por exemplo, o seu governo vai ter de submeter o orçamento a Bruxelas, a alguém em Bruxelas, mesmo bem quem ainda, isso não ficou definido. Mas
O senhor, como Não é os o seus orçamento. pares... como Não é os o seus pares- orçamento, não é o orçamento em primeiro lugar, são as linhas mestras do orçamento. Pronto, as linhas mestras do orçamento. As grandes linhas Mas de haverá orientação do alguém que orçamento. terá que dizer assim, sim, Mas senhor, isso já hoje avance. acontece, Sim. não é? Aliás, Avança. a ideia do semestre Mas europeu... já hoje acontece. A ideia do deixa-me semestre deixa-me europeu era um perceber bocado isto. essa, não? Se já acontece hoje, o que é de novidade no que aconteceu no fim de semana? Bem, em primeiro lugar, porque em alguns aspectos vai-se mais longe, não é? São as sanções. Vai-se mais a longe no obrigatoriedade. automatismo de De certas sanções, caso haja incumprimento, por um lado, e por outro lado, o facto de haver um tratado especificamente que, enfim, se tivesse sido no Tratado de Lisboa, isso era cristalino, não sendo no Tratado de Lisboa, é uma solução mais complexa, mas o objetivo é o mesmo, é que as instituições comunitárias, e nomeadamente o Tribunal Europeu, possa pronunciar-se sobre esses incumprimentos. O que significa, portanto, dar uma força muito maior, mesmo do ponto de vista legal, a estas orientações às quais os Estados, sobretudo depois do chamado Six-Pack, se submeteram. Este acordo que está a ser tratado como um acordo intergovernamental, e já lá vamos se é assim porque os governantes têm medo do mecanismo de consulta na rua, já podemos falar sobre isso, mas propõe algumas metas sobre o endividamento, sobre o déficit, etc., percentualmente, que muitas pessoas acham irrealista. Hoje há muitos comentadores que dizem, mas a Grécia nunca será capaz de pagar isto. Ainda não disseram sobre nós, mas a questão Espero que não digam. Bom, ainda não disseram, mas acha que é um panorama realista, quer dizer, a fixação destas percentagens acha que é realista para o déficit, para a dívida, para a percentagem anual da dívida? A fixação de 3% para o déficit e de 60% para a dívida pública vêm do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que resultou... Nunca foi cumprido. Nunca foi cumprido. Estamos a avançar, os alemães violaram, os franceses violaram. Estamos a avançar para o desde passado. 92. Eu não diria isso. Diria que ele já foi violado. Já foi violado. E nesta altura, em particular, há vários países que têm déficits, procedimentos por déficit excessivo. Mas isso não significa que nós tenhamos estado a violar em permanência estas orientações do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Essas, sim, digamos, estão constitucionalmente gravadas na criação da União Económica e Monetária. Foi o acordo que se fez na altura. Os países concordaram em partilhar a mesma moeda, desde que todos os países participantes dessa revolução, que foi a criação da moeda única, do euro, se comprometessem, não com déficits excessivos, mas com finanças públicas equilibradas, e desde que não importassem demasiado déficit das suas próprias contas em termos acumulados. O que significa, portanto, manter a dívida pública a níveis que não seriam nunca considerados insustentáveis. Ora, desse ponto de vista, o facto de ter havido vários países que romperam, e desde logo a Alemanha e a França, que foram os primeiros em 2002, a não cumprir estes objetivos, e depois disso vários outros, Portugal também, e fomos depois reincidentes, leva-nos a pensar que era preciso criar regras que fossem cumpridas e que garantissem essas metas. Foi isso que se pretendeu com o Six-Pack e com o semestre europeu e que agora se pretende, de alguma forma, constitucionalizar na Europa. Mas o que é importante dizer sobre isto é o seguinte. A ideia de que nós podemos ter uma moeda única e não ter uma regra que seja seguida por todos em termos de target, de objetivo para déficit e para dívida, colocaria o euro numa impossibilidade de sobrevivência. Não era possível manter o euro nessas condições. Diga uma coisa, E, portanto, deram-se os espaços para ultrapassar isto. Temos poucos minutos, deixe-me só fazer uma portanto, pergunta. criámos regras mais fortes para evitar que a moeda única seja comprometida por más práticas. Deixa-me acabar, porque eu queria voltar, temos muito pouco tempo, Nuno. Sim. Eu queria voltar ao crescimento, que tocámos nisso há bocadinho, porque eu acho que é preciso também dar uma certa ideia de um alívio, no fim, desta caminhada toda que nós todos vamos fazer agora em respeito à crise. Crescimento. Como é que nós vamos crescer? Com a carga de impostos que nós temos, com a redução, como o senhor próprio falou, do Estado e dos serviços do Estado, portanto há uma série de empresas que estão habituadas a viver à sombra do Estado, onde é que virá o crescimento? Acha que não são os Estados que determinam o crescimento? Há duas coisas que eu posso dizer. De onde é que eu penso que não pode vir o crescimento, porque seria mau.
Em primeiro lugar, se mantivéssemos o mesmo modelo de crescimento que adotámos até aqui, que é um modelo de crescimento impulsionado pelo investimento público, que é não reprodutivo e que trouxe Portugal nos últimos 10 ou 11 anos a uma média de crescimento anual inferior a 1%. E em taxa real, muito próximo de 0,5% ao ano. Portanto, a economia portuguesa praticamente estagnou ao longo dos últimos 10 anos por causa desse modelo. Segundo, nós não podemos ter o nível de ineficiência de políticas públicas que temos tido ao longo destes anos. Nós gastamos, do lado do Estado, praticamente metade, um pouco mais o ano passado, daquilo que foi a riqueza criada durante todo um ano pela economia portuguesa, e isso não acrescentou nada à economia, a não ser dívida. Precisamente por isso não é preciso reduzir impostos como alternativa ao que o senhor está a dizer. Mas esse é o objetivo, não é? O objetivo é nós podermos chegar, e é o compromisso do Governo, chegar até 2015 com uma situação que podemos descrever nestes termos. A despesa pública em rácio do PIB não deve exceder os 43%, o que significa precisarmos de uma taxa de esforço fiscal muito menor do que aquela que é agora utilizada, libertando, portanto, as poupanças das famílias para o crescimento da economia privada, e, em segundo lugar, optar por um modelo económico muito mais aberto e voltado, sobretudo, para a competição externa. Todo o crescimento que advier em matéria de emprego e de riqueza da área transacionável, daquela que está em competição com o exterior, é muito mais perene do que aquela que resulta das rendas internas. Eu queria só fazer uma pergunta sobre o futuro, e que é esta. O Sr. Primeiro-Ministro fez uma visita surpresa a Angola, que toda a gente diz foi curta, mas produtiva. Já cá teve muitas personalidades brasileiras, e eu pergunto-lhe, será que Portugal está a saber pôr alguns ovos fora do cesto europeu e tentar encontrar investimento noutros sítios? Temos de o fazer. São dois processos que nós temos de conduzir em paralelo. Não são alternativa um ao outro, quer dizer, não se excluem mutuamente. Nós precisamos de estar mais disponíveis para aprofundar o mercado interno na Europa, e Portugal precisa de se integrar economicamente ainda mais fortemente dentro do espaço europeu. Mas nós sabemos que a Europa, durante os próximos anos, em primeiro lugar, vai crescer menos do que aquilo que são as nossas necessidades. E o facto de continuarmos a exportar grande parte da nossa produção, que é exportável para a Europa, levanta-nos um problema. Portanto, nós precisamos de exportar mais para fora da Europa. Desde logo, a plataforma de língua portuguesa pode ser extremamente importante, se não mesmo decisiva, para a próxima meia dúzia de anos. E dentro dessa plataforma, claro que os dois lados do Atlântico, de um lado o Brasil, do outro lado Angola, são duas peças cruciais. Não quer dizer que sejam as únicas, mas são cruciais. Elas podem nos permitir, dentro da Europa, uma diferenciação muito grande face aos outros países e, portanto, ter valor ver da parte dos outros países olharem para Portugal e verem um valor acrescentado pelo facto de mantermos esta ligação, quer à Europa, quer à América do Sul, quer à África e ao Oriente. E podemos também, de certa maneira, ser uma espécie de porta de entrada para a Europa de vários desses capitais e dessas economias. E se soubermos jogar com uma diplomacia económica inteligente e com estruturas económicas internas ágeis e mais inteligentes também, nós conseguiremos jogar nos dois tabuleiros ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer duas perguntas muito rápidas. Uma tem a ver com a carga fiscal. 2015 podemos talvez começar a pensar que vamos aliviar um bocadinho o que está a acontecer neste momento. Até lá, nós portugueses, como muitos outros países da Europa, vão sofrer uma crise que vamos ter que atravessar. A pergunta que eu lhe ponho muito concretamente é: esta crise em Portugal é para todos os portugueses ou há, nomeadamente a Madeira, uma região que não é afetada ou não lhe é pedida tantos sacrifícios como nós? Bem, eu julgo que a Madeira é claramente um caso em que a crise acabará por ter um impacto maior, mas não porque alguém queira penalizar. Como é óbvio. Simplesmente porque... Estamos a falar de compartilhar sacrifícios. Simplesmente porque o nível de dívida que a Madeira atingiu, digamos, coloca a própria região numa dificuldade maior do que a média do país. Disso não há dúvida nenhuma. Agora, voltamos à questão da justiça social, que não foi devidamente ou totalmente respondida. Claro que a crise, toda a crise económica e financeira, não se abate sobre toda a gente da mesma maneira. Quando alguém que tem consideráveis recursos perde, em termos de capital financeiro, metade do que tem, a perda é imensa.
Mas ainda ficam imensos recursos à sua disposição. Quando alguém que vive com 600 euros ou 800 euros perde metade do que tem, isso pode ser a diferença entre viver com o mínimo de dignidade ou ter seríssimas dificuldades. Claro. Ora, evidentemente que nós não conseguimos, infelizmente na Europa, encontrar uma taxa de esforço na crise que seja idêntica do lado do capital financeiro ou do lado dos rendimentos que provêm do trabalho. Porquê? Porque, simplesmente, se de um momento para o outro a Europa, ainda, e por maioria de razão, um país na Europa decidisse criar condições muito mais severas para o capital financeiro do que todos os outros, a consequência direta era que teria tomado uma decisão muito justa, mas agravaria o problema para todos os outros portugueses que, na ausência de capital externo, teriam ainda de sofrer um agravamento muito maior do que aquele que sofrem. Portanto, as condições, nomeadamente no orçamento que nós atingimos para o próximo ano, são já, julgo eu, bastante ousadas no que toca a taxar de forma adicional, mais agravada, tudo o que são rendimentos de capital, juros, dividendos e por aí fora. Se criarmos um quadro muito mais oneroso, então isso significa que podemos correr o risco de ficar sem os capitais que são necessários para fazermos, digamos, a suavização da gravidade do impacto económico da recessão que temos, e isso seria ainda pior para as pessoas. Portugal é o mais velho aliado da Inglaterra. Acha que Portugal tem alguma palavra a dizer aos ingleses para eles regressarem à mesa de negociações nesta Europa, que parece que eles se terão isolado ou auto-isolado? A não ser que isto seja tudo, no fundo, uma ópera bufa. O Reino Unido esteve fora do consenso europeu. E eu penso que isso é mau. É mau para toda a Europa, porque a ideia de que nós podemos construir uma união económica, já não apenas a monetária. O Reino Unido também ficou fora da União Monetária. Mas conseguimos construir uma união económica e política sem o Reino Unido é uma ideia, penso eu, tão incompleta quanto a falta de completude que nós temos nestas duas outras dimensões da Europa que construímos ao longo destes anos. Portanto, eu preferia, sinceramente, que o Reino Unido, apesar de não ser continental, se juntasse ao resto da Europa e evitasse esta situação que mais uma vez foi vista, não foi a única, mas nesta altura em particular, em que a Europa atravessa a sua mais grave crise no pós-guerra, eu acho que é pena que o Reino Unido não estivesse dentro deste consenso. Portanto, eu gostaria muito que os ingleses revissem rapidamente essa situação e regressassem a uma linha de convergência e de consenso com a Europa. Tem falado com o seu colega? Não, por acaso não. Não significa que não tenha havido contactos do governo português com o governo inglês. Houve, quer entre ministros das Finanças, entre ministros dos negócios estrangeiros. Portanto, nós temos tido um contacto muito regular com o governo britânico. Eu não tive um contacto bilateral com o primeiro-ministro do Reino Unido, mas, enfim, trocámos impressões durante o Conselho Europeu. Última pergunta, temos que acabar. Privatizações é uma maneira de gerar receitas para o país, privatizar. Também é uma maneira também para gerar receitas. Se forem bem feitas. E se forem bem feitas. Um jornal que eu li durante o fim de semana disse que o Sr. Primeiro-Ministro teve umas conversas com a Sra. Merkel, onde se terá falado na companhia alemã que está interessada em comprar a participação do Estado português na EDP. Eu vinha-lhe perguntar se tem alguma coisa a dizer. Nós sabemos que há 4 companhias a concorrer. 4 concorrentes. 4 concorrentes. E vinha saber se vê com alguns bons olhos alguma em especial. Não, nenhuma em especial, porque a decisão, não pode favorecer ninguém. A decisão será tomada no final deste processo pelo Conselho de Ministros, ainda antes do Natal. E o Conselho de Ministros, quando tomar essa decisão, vai se basear no relatório técnico que lhe for apresentado não apenas pela parte pública, mas também pelos advisors da operação. Claro. Que deverão ter esse relatório concluído até ao final deste ano. O facto de ser alemã um dos concorrentes, do seu ponto de vista, do estado em que nós estamos, de aproximação e de convergência com a Europa, não tem ou não poderá não ter influência nenhuma? Então, repare, o que nos interessa é o mérito das propostas. Nós precisamos de ter um mercado interno mais vigoroso e, portanto, é evidente que não ter sequer uma empresa, uma grande empresa europeia, no processo de privatização da EDP, isso é que seria preocupante. Seria estranho, no mínimo, que estando Portugal no euro
e na União Europeia que não houvesse uma única grande empresa europeia interessada no processo de privatização da EDP. Ora, a E.ON, que é justamente a empresa alemã, é a única empresa europeia que está nesta corrida. A outra é uma empresa chinesa e são duas empresas brasileiras. O que, infelizmente, diz alguma coisa sobre o momento que estamos a atravessar na Europa. Quer dizer que a crise também penalizou, não tenho dúvida, o interesse que outras empresas europeias podiam ter tido por este processo de privatização, o que responde mais uma vez à questão que o Dr. Nuno Rogério há pouco anotou, de que nós não podemos desprezar em todo este processo os outros tabuleiros em que podemos jogar, além do tabuleiro europeu. Custa-lhe que a Europa seja vendida a retalho, perdoa-me o plebeísmo, aos chineses, por exemplo, à República Popular da China, mesmo cumprindo todas as regras de financiamento e de mercado. Isso é alguma coisa que isso causa impressão a uma pessoa da sua geração? A mim não me repugna coisa nenhuma. Não, espero que lhe repugnem algumas coisas, por amor de Deus. Não, no que respeita à venda de ativos. Não. Eu julgo que quando alguém não tem dinheiro suficiente para manter uma grande empresa, se quer manter a criação de riqueza e o emprego, deve entregar a gestão dessa empresa a quem tem dinheiro para a gerir. E também a quem a sabe gerir. O dinheiro não compra tudo. Pode haver hoje gente com muito dinheiro para comprar alguns ativos portugueses, mas que podem, eventualmente, pôr em causa o bom investimento e a boa gestão desses ativos. E isso também interessa, por isso eu há bocadinho dizia que as privatizações não devem apenas dar dinheiro. Devem dar dinheiro, evidentemente, nós não vamos vender os ativos ao desbarato, mas devem também ter aquilo que os economistas chamam uma externalidade positiva sobre a economia. Quer dizer, devem trazer novos métodos de organização, novos investimentos que possam, quer a montante, quer a jusante, trazer um contágio positivo para a economia portuguesa. É interessante que hoje outras empresas que não europeias possam trazer isso para a Europa. Os ingleses começaram a fazer isso. Os ingleses que não estão no euro começaram há imenso tempo a vender ativos seus, quer aos japoneses, quer aos coreanos, quer a outras empresas. Os americanos fizeram o mesmo. Claro. Não há nenhuma razão para a Europa ficar como aqueles velhos aristocratas falidos que não têm sequer forma de conservarem o património que têm. Agora, o que eu julgo que é importante para a Europa é não desistir desse mercado. Se nós precisarmos, circunstancialmente, vender ativos a não residentes na Europa, que o façamos, mas que saibamos também criar condições para que a Europa possa voltar a crescer. Mas para isso a Europa precisa de resolver dois problemas. Além daqueles que resultaram das conclusões do último Conselho e de que já falámos. O primeiro é o da demografia. Nós temos de inverter a tendência demográfica que hoje em dia a Europa enfrenta. A Europa está a desaparecer porque não tem europeus. As projeções dão para os próximos 20 ou 25 anos, por exemplo, na França, uma grande maioria muçulmana já de nacionalidade francesa. Portanto, a Europa está a mudar, mas não está a mudar à velocidade que precisa do ponto de vista demográfico. Precisa de ter muito mais gente para poder competir e para poder crescer. E, em segundo lugar, a Europa tem de aprofundar o seu mercado interno, não há dúvida quanto a isso, mas também tem de se confrontar com a China melhor do que o tem feito e também com os Estados Unidos. Portanto, a ideia de que a Europa tinha aqui também, sobre o resto do mundo, uma espécie de renda tecnológica, em que tudo o que tivesse, digamos, capital mais avançado, mais desenvolvido, teria de ser produzido na Europa e, portanto, tudo o que fosse mão de obra barata, nós não nos importaríamos de externalizar ou de deslocalizar para outras economias. Desde que tudo o que fosse grande projeto industrial mais avançado permanecesse na Europa, essa ideia já passou à história. Os chineses estão a desenvolver tecnologia tão avançada quanto a Europa. Portanto, não vivem apenas de salários baixos, já pagam salários muito altos em certos setores da sociedade chinesa. Portanto, nós temos de ser competitivos. Do ponto de vista tecnológico também. E é aí que eu penso que as prioridades pelo crescimento têm de ser mais afinadas. Nós temos de escolher melhor as áreas em que vamos apostar no crescimento para o futuro. E desse ponto de vista, a Europa não cumpriu a promessa que fez quando alinhou a chamada Estratégia de Lisboa. Não sei se recordam, na altura, anunciou-se a grande ambição de a Europa vir a ser, em 10 anos, a potência tecnológica mais avançada. Ora, ficámos muito longe. Ficaste no caminho. Sr. Primeiro-Ministro, infelizmente acabou o nosso tempo. Eu acho que
tu também concordarás, é positivo para mim vê-lo tão otimista. Quero-lhe agradecer o tempo que nos dispensou. Obrigado. E esperemos que um dia destes, dentro em breve, podemos voltar a conversar novamente. E que haja melhores notícias para podermos discutir. Exatamente. Isso é o mais importante. E que deixe-me só rematar com isto, que as pessoas ultrapassem a ideia de que numa cimeira com uma varinha de condão nós acabamos com a dívida, evitamos o caminho das pedras e podemos dizer aos cidadãos europeus que basta falar da Europa para se falar de crescimento. As mudanças que precisamos de fazer para voltar a crescer são mudanças difíceis, também na Europa, não é só em Portugal. E vamos ter de passar por esse período. Com certeza.